que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo bastante conhecido por todos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra do Senhor que nos fala que o rei Salomão, terminando Salomão de orar em agradecimento a Deus por ele ter terminado de construir a casa do Senhor, que Salomão foi escolhido por Deus para construir o templo de Salomão, a casa de Deus. Davi quis fazer esse templo, porém Deus não permitiu que Davi fizesse, porque Davi era homem de guerra. Então, para fazer a casa do Senhor, o templo do Senhor, tinha que ser um homem cujas mãos não havia sangue. E Davi era um homem de guerra. Então, Davi tinha muito sangue nas mãos. E diz a palavra do Senhor que quando Salomão terminou de edificar, de construir a casa do Senhor, o templo de Salomão, diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 6, que orou Salomão a Deus. Essa oração foi uma oração de agradecimento. Essa oração foi uma oração que levou todo Israel a se prostrar também diante do Senhor, diante da oração do rei. Então o rei ele tinha muita influência sobre toda a província. Então tudo que o rei fazia, os israelitas, os judeus acompanhava ele, fazia o mesmo. Então quando Salomão orou ao Senhor, aqui no versículo 14 do capítulo 6 diz: e disse o Senhor, o Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração. Salomão fez uma oração sincera, uma oração sábia. Depois vocês leem aí, capítulo 6, versículo 14 diante, já é a oração de Salomão. E quando o rei Salomão terminou de fazer essa oração, desceu. A resposta do Senhor Deus foi tão imediata que na mesma hora que ele terminou de enaltecer o nome de Deus, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Diz a palavra do Senhor que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a tua benignidade dura para todo sempre. Então, a oração de Salomão levou todos a se prostrarem diante do Senhor, e a oração de Salomão agradou tanto a Deus que Deus na mesma hora respondeu com fogo, desceu fogo sobre o holocausto que estava sendo apresentado ali ao Senhor. Naquela época, Deus recebia holocaustos, recebia oração, sacrifícios de animais em prol da sua adoração, em prol de uma resposta que um profeta precisava. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos livre acesso para entrar na presença do Senhor e falar com Ele, porque o véu do templo foi rasgado. A partir daquele momento que Jesus ali na cruz do Calvário morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado, dando a mim e a você direito de entrar na presença do Altíssimo, de entrar no Santo dos Santos e orar a Ele, fazer as nossas petições, as nossas adorações. Então, eu e você hoje nós temos esse direito.
esse livre acesso. E diz a palavra do Senhor que todo o povo de Israel começou a enaltecer o nome do Senhor Deus, dizendo: porque Ele é bom, porque a tua benignidade dura para sempre, porque o nosso Deus é bom e eterna é a sua bondade para com todos da face da terra. Lá em livros de Salmos sempre tem Salmos, o salmista Davi sempre vem enaltecendo, agradecendo o nome do Senhor. Quem foi entrando aí, vai entrando, curtindo e compartilhando. E diz a palavra do Senhor que o próprio Deus recebeu aquele sacrifício, e o rei e todo o povo ofereceu sacrifício perante o Senhor. Diz a palavra do Senhor que o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22 bois, 22 mil bois, e de ovelhas, e 120 mil, 22 bois e 120 mil ovelhas em sacrifício em prol da construção da casa do Senhor. Então, naquela época, a construção do templo de Salomão chamou a atenção de todas as nações da terra. Foi um templo tão grande, tão cheio de glória, de poder, de riqueza, era tão perfeito que o próprio Deus, ele que ia dando as medidas de cada toda a arquitetura do templo, foi tudo o Espírito Santo dando medida, revelando como que teria que ser a casa do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, quais eram os utensílios que eram para ser colocados ali dentro da casa do Senhor. Hoje nós temos aqui como exemplo o templo de Salomão, que foi construído por um grande líder no meio evangélico, lá em São Paulo. Muitos aí conhecem o templo de Salomão, lá em São Paulo. É um templo no qual nós não podemos nem entrar com o celular, não podemos nem sequer gravar. Tanto é que para ir para lá tem que ir já sabendo que não vai poder gravar. Então, meus amados, o templo de Salomão naquela época era algo maravilhoso, era algo grandioso, era algo tremendo. E diz a palavra do Senhor que Salomão santificou o meio dos átrios que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido holocaustos. E diz a palavra do Senhor que Deus, após tudo isso, pós Salomão ter orado, pós o fogo ter descido sobre o holocausto e consumido os sacrifícios ali, a glória do Senhor encheu toda a casa, pós o povo de Israel todos terem se prostrado diante do Senhor, diante da oração e do poder que o Senhor Deus derramou sobre o holocausto, sobre aquela casa, diz a palavra do Senhor que Deus apareceu a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe que naquela época o próprio Deus se manifestava falando com o homem de tempo em tempo. Quando ele queria trazer uma mensagem, o próprio Deus falava com o homem. Não é diferente nos dias de hoje, mas parece que antigamente a glória era algo assim que muitos almejariam ouvir, mas poucos eram escolhidos para ouvir a voz do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus disse: ouvi a tua oração. Olha que coisa linda. E escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, diga ao meu povo, Salomão, diga ao meu povo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos atentos aos ouvidos à oração deste lugar. Então o próprio Deus ali falou com Salomão dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Então Deus impôs ali a Salomão falar com a nação, com toda a nação de Israel, e dizer à nação de Israel que era preciso o povo de Israel chamar pelo nome do Senhor e se humilhar diante da presença dele e orar e buscar sua face continuamente e se converter dos seus maus caminhos. Então o Deus de Israel iria ouvir as suas orações, iria perdoar os seus pecados, iria sarar a sua terra. Então Deus impôs isso à nação de Israel e não é diferente nos dias de hoje. Temos que nos humilhar diante de Deus, temos que nos humilhar diante do Senhor, temos que orar a Deus e buscar a face do Senhor continuamente. Temos que nos converter dos nossos maus caminhos, temos que nos prostrar diante do Senhor para que Ele possa nos ouvir lá dos céus e perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, sarar nosso coração, sarar todo o nosso ser de todo pecado. Então nós vemos aqui 4 condições que Deus impôs à nação de Israel e fala comigo e fala com você. Deus não quer um povo rebelde, Deus não quer uma nação avarenta, Deus não quer um povo que vive caindo e pecando. Deus não quer um povo que se esquece do tamanho do seu Deus, que se esquece de Deus. Deus não quer um povo que anda errante, como se não tivesse pastor. Deus não quer um povo que anda conforme a vontade deste mundo. Deus não quer um povo que anda iludido com as coisas deste mundo. A palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, meus queridos, nós, para termos uma vida santa, reta e prudente diante do Senhor, é preciso que nós venhamos nos prostrar diante do Senhor, venhamos nos humilhar, venhamos buscar sua face e venhamos nos converter dos seus maus caminhos, para que Deus venha sarar a nossa terra, venha sarar todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, para que nós possamos ser purificados. Mas para isso é preciso que nós venhamos dar lugar, é preciso que nós deixamos tudo para trás, abandonamos este mundo, abandonamos as coisas ilusórias que o mundo nos oferece, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Quem anda errante com o mundo já não faz mais parte de Deus. Deus não tem parte com este mundo. Deus não quer que você ame o mundo. Existem pessoas que dizem que este mundo não pode acabar. O povo do mundo, o povo, fala uns ditados assim. Eu quero te dizer que quem ama o mundo, quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. E eu e você, nós temos que andar conforme o querer e a vontade do Senhor, porque tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Não adianta você querer ser abençoado se você anda com um pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta você querer bênção, prosperidade, se você não honra o Deus de Israel, se você não honra a Deus. Não adianta você falar para mim que quer ter um casamento abençoado, vir me pedir oração para Deus abençoar a tua vida, se você não quer ter amizade com Deus, se você não quer ter relacionamento com Deus, se você não quer ter
esse Deus como seu Senhor. Deus não está aqui apenas para nos abençoar, Ele está aqui para ser o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor ou vêm para a igreja apenas para ser abençoado. Eles querem apenas a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eu quero te dizer, meu querido, que não adianta você querer ter uma vida abençoada se Deus não é Senhor da sua vida. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem o querer, só tem a vontade de abençoar aqueles que se voltam para Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta você falar que quer andar de qualquer jeito, sem errante, tem o livre-arbítrio, mas se esquece do Deus verdadeiro. Então todos aqueles que se esquecem de Deus, Deus o rejeitará. E quão triste e doloroso é quando Deus rejeita alguém. Assim como Deus rejeitou o rei Saul. Rei Saul era um homem escolhido pelo povo. O povo de Israel pediu um rei. Porque naquela época as nações eram governadas por juízes e sacerdotes, mas a nação queria um rei como as demais nações tinham. E aí Deus permitiu que a nação viesse ter um rei e escolheu o rei Saul para ser o rei daquela nação. Mas a escolha, não que Deus queria dar um rei para Israel naquele tempo, naquele momento. Mas de tanto o povo insistir, vir para cima de Samuel, e Samuel orou a Deus e Deus consentiu que aquela nação tivesse um rei. E assim foi levantado o rei Saul naquela época. Porém o rei Saul pecou. O rei Saul era desobediente. O rei Saul não adorava a Deus conforme ele tinha que adorar. O rei Saul fazia conforme o seu querer. O rei Saul pecava e justificava o seu pecado. Deus não quer isso. Pessoas pecando e se justificando porque pecou. Como assim? Não é assim que Deus quer um homem ou uma mulher. Se nós pecarmos, nós temos que pedir perdão, confessar o nosso pecado diante de Deus e pedir perdão e nunca mais fazer. Porém, o rei Saul, ele pecava e justificava o seu pecado, achando que Deus ia passar a mão na cabeça dele. Deus o reprovou e Deus o rejeitou. Porque de tanto que ele vinha pecando e fazendo da mesma forma, Deus o rejeitou. Então não seja rebelde, como o rei Saul foi. Por isso que o reinado de Saul foi dado para Davi. Porque o rei Saul, Deus tinha rejeitado o rei Saul. Então, para que nós possamos ter uma vida santa, uma vida abençoada, nós temos que andar conforme a vontade do Senhor. E diz aqui a palavra do Senhor que Deus estabeleceu 4 condições para o seu perdão. 4 condições que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Que era humildade para reconhecer o seu erro, oração sincera, ser sincero, ter uma oração sincera diante de Deus, declarando a total dependência a Ele, sermos dependentes diante de Deus, buscar constante a sua presença e abandonar o seu pecado. Então Deus falou para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a palavra para mim e para você nesta hora.
que Deus, Ele quer te abençoar, mas é preciso você se humilhar, é preciso você orar, é preciso você buscar a face do Senhor, é preciso você se converter dos seus maus caminhos. Arrependei-vos, pois, e se converteis, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É preciso se converter, é preciso se arrepender. Sem arrependimento não existe conversão. Porque o arrependimento tem que vir do fundo do coração, tem que ser sincero, para que Deus possa te perdoar. Ah, irmã, mas eu caí, eu fiz isso. Amém. Se você se arrependeu de todo o teu coração, Deus, Ele vai te perdoar. Peça perdão diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, que Ele vai te perdoar. Independente do que você fez, porque a partir do momento que nós pecamos e pedimos perdão ao Senhor e não praticamos mais, o Senhor nos perdoa, Ele nos abençoa. Amém, meus amados? Essa foi a mensagem que Deus me colocou no meu coração para falar com vocês, igreja, para falar que é preciso se consertar. É preciso mudar, é preciso acordar enquanto é tempo, enquanto é dia. Porque Jesus está voltando. Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Jesus vai buscar um povo santo. É preciso que nós estejamos com as nossas vestes brancas. É preciso nos consertar. Nos consertarmos no que falamos, no que pensamos, como agimos, como tratamos as demais pessoas. É preciso nos converter. Sejamos semelhantes ao Senhor. Sejamos prudentes, sábios e prudentes. Para que Deus possa nos abençoar e conceder a salvação, o qual nós buscamos continuamente. Porque, meus queridos, aceitar Jesus é não é mudança de religião, é mudança de vida. Aceitar Jesus, nós temos que aceitar Jesus e perseverar até o fim, até a sua vinda. Porque quando Jesus voltar, nós temos que estar com o nosso nome escrito no livro da vida. A palavra do Senhor diz que aquele nome que não estiver escrito no livro da vida, não vai subir, não vai alcançar a salvação do Senhor naquele grande dia. Então, nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. A maior riqueza que o homem possa ter na vida, na terra, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é riqueza de dinheiro, não é bens, não é propriedades, não. A maior riqueza é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu me recordo quando eu era criança, eu sempre ouvi os pregadores pregar que nosso nome tinha que estar escrito no livro da vida. E aquilo me chamava atenção. E até hoje arde a minha alma. Arde meu coração de pensar, sequer em pensar que meu nome não tá lá no livro da vida. Pois nós temos que ter total convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Para que quando Jesus voltar, Ele vai falar: vinde a mim, benditos de meu Pai, para possuir a terra prometida. Possuir por herança o seu galardão. Nós iremos caminhar por ruas de ouro. Nós iremos estar diante do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim, para você e para todos. Será glorioso, será grande, será maravilhoso nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Que Deus possa, com o Espírito Santo, possa falar melhor em cada coração. Que Deus possa abençoar todos vocês. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração.